Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício de calorimetria, esse da FUVEST 2013, um tempinho atrás, mas que fala de um tema que a gente normalmente não está muito acostumado, né? Normalmente a gente pergunta, quando vai falar de calor específico, apenas pergunta qual o valor do calor específico de determinada substância, e você vai lá, encontra, faz por que macete que você está acostumado e resolve o seu exercício. Nesse exercício aqui, ele muda um pouquinho esse modelo de pergunta, perguntando para a gente o calor específico molar. E aí a gente tem que fazer uma análise um pouquinho diferente, mas eu vou te explicar aqui com bastante cuidado para que você possa entender, tá bom? Vamos lá, vamos resolver esse exercício e se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude a perpetuar esses vídeos por aqui. Bora então, em recipiente termicamente isolado e mantido a pressão constante, são colocados 138 gramas de etanol, tá bom? Deixa eu já marcar aqui para você essa informação que ela vai ser importante. 138 gramas de etanol líquido. A seguir, o etanol é aquecido até uma temperatura T e é medido em função da quantidade de calor Q a ele transferida. A partir do gráfico de temperatura por calor, apresentado na figura abaixo, pode-se determinar o calor específico molar. Ó, então apareceu aqui. Ó. Essa é a pergunta dele, calor específico molar. E para o estado líquido de calor latente molar de vaporização do etanol, como sendo respectivamente próximos de. Então, veja, a gente tem aqui, ele quer saber o calor específico molar do líquido e o calor latente molar de vaporização do etanol. Então, são duas respostas que ele vai estar dando para você. Porém, aqui o que a gente precisa saber, né? Saber o que é esse calor específico molar e o que é esse calor específico latente. O calor específico molar, a gente pode definir, não sei se podemos chamar assim de CN, é a quantidade de calor necessária para que eu consiga elevar em 1 grau Celsius N mols daquela substância. Então, a gente está acostumado a escrever que o calor específico, não sendo o molar, que é a quantidade de calor necessário para que eu consiga levar uma unidade de massa em 1 grau Celsius. Aqui não, né? Aqui a gente está falando da quantidade de mols da substância. Então, essa vai ser a principal diferença que a gente vai encontrar. Para o calor específico aqui de vaporização, a gente pode chamar aqui de repente de Ln, né? Ln, lembrando que N é o número de mols, é a quantidade de calor dividido pelo número de mols que se tem. Então, é a quantidade de calor necessária para que a gente consiga aí, mudar de estado 1 mol dessa substância. Né? Então, essa é a ideia que a gente vai ter que fazer. Então, hoje o que a gente tem? A gente tem aqui a quantidade de calor, a variação de temperatura, e falta achar o número de mols. Né? Então, a gente vai ter que encontrar o primeiro passo. Vamos encontrar aqui, então, começar a partir desse propósito, de montar aqui encontrando a quantidade de mols dessa substância. Então, para a gente encontrar a quantidade de mols, a gente vai ter que usar uma análise que a gente usa lá na química, né? Descobrir quantos gramas tem contido aqui no etanol. E aí você se lembra, espero que você se lembre aqui, que quando a gente pega aqui esse valor, a gente começa, por exemplo, começando do H. A gente já tem 1 grama daqui, que tem 1H. Depois, o 16 do oxigênio, a gente já tem 16 gramas aqui. Não vou colocar gramas, não. A gente tem 1 vezes 1 aqui, vou marcar aqui. Esse é o modelo com que você está acostumado a resolver lá na química. A gente tem para o oxigênio 16 gramas por mol. Então, a gente vai ser 16 vezes 1. Tem só um átomo de oxigênio aqui, então aqui é 16. A gente tem 5 de H de novo, então vai ser 1 vezes 5. Isso já dá 5. E temos 2 de carbono. Né? 2 de carbono aqui. Isso revela para a gente que ele vai ter aqui 12, né? 12 vezes 2. Isso vai dar para a gente 24 num total. Se eu somar tudo isso aqui, a gente vai descobrir que a massa de 1 mol de etanol contém 46 gramas. Então, é 46 gramas a cada mol que a gente tem
para o etanol completo, né? Então eu tenho, se eu pensar no etanol como um todo, 46 gramas a cada 1 mol. Então eu vou escrever isso, ó, como a gente tem aqui 46 gramas para cada 1 mol, se eu tiver aqui um total que a gente apresentou como 138 gramas, a gente vai ter X mols. Se você dividir aqui 138 por 46, você vai descobrir que a quantidade de mols que a gente tem é de 3 mols. Então, em 138 gramas, a gente tem 3 mols de etanol. Faça a regrinha de 3, se você não sabe de onde surgiu esse 3. 46 vezes x é igual a 138 vezes, fazendo a regrinha de 3 aqui, facilmente você consegue encontrar a quantidade de mols, tá bom? Maravilha, então eu tenho já 3, o valor que a gente vai colocar aqui é 3. Bom, agora a partir disso a gente precisa encontrar quais são os valores que a gente vai usar nesse sistema, né? Então, por exemplo, ele fala que esse etanol é colocado no líquido, então acontece uma variação de temperatura aqui no líquido, ele evapora e depois aqui é gasoso. Então vamos até anotar isso para que não fique dúvidas. Aqui é a parte líquida, aqui é a parte líquida mais gasosa na ebulição, e aqui eu só tenho gás. Como ele está perguntando para mim aqui apenas o calor específico molar para o estado líquido, então eu vou pegar nesse intervalo aqui. Vejam que nesse intervalo de temperatura que a gente tem aqui, ele sai lá do menos 20 vai para até 80 graus Celsius. Nesse intervalo, ele recebe uma quantidade de calor aqui que de aproximadamente, se você for ver aqui, eu vou te usar o valor certo, tá? Aproximadamente 36 kJ. Você vai falar assim, como é que chega a 36? Para que dê uma resposta, eu já fiz essa questão, né? Então, mas se você colocasse 35 aqui, não tem problema, você ia encontrar um valor muito próximo a uma das respostas. Para que a gente encontre e dê certo, a gente deve adotar que esse valor aqui é aproximadamente 36, tá? Então, para que dê bonitinho aí a sua resposta, já sem problemas. Veja que está entre 30 e 40, né? 10, 20, 30, 40, 50. Então, a quantidade, vamos achar aqui o calor específico do líquido, vamos chamar de Cn, vai ser uma quantidade de calor de 36 kJ, né? Então, vai ser 36, que é esse o valor que é, dividido por 3 mols, então são 3 mols que estão aparecendo para cá, o N é 3, e acontece uma variação de temperatura de menos 20 até 80. Então, isso aqui dá 80 menos 20. Isso ficou bom para a gente, né? Porque o 80 menos 20 vai dar 100. E 100 fica mais fácil de fazer essa divisão. Isso então dá 36 aqui, 36 kJ. E isso vai encontrar como 36, dá para a gente simplificar. Ó. Veja que 36 e 3 dá para simplificar aqui como 12 e aqui 1. Ou seja, a quantidade de calor que a gente vai fazer é de 12 dividido aqui por 80 menos vira 80 sobre 12 sobre 100. Menos com menos vira mais, né? Ou seja, o calor específico molar dele aqui vai valer de 0,12, a gente está falando em quilojoules, né? Então já deixa quilojoules, por mol, quantidade de mols aqui, e a temperatura está sendo usada em graus Celsius, então mol graus Celsius. Pronto. Encontrei aqui a primeira que ele estava querendo achar para a gente, que é o calor específico molar dele nas unidades adequadas que a gente está usando, quilojoule por mol graus Celsius. Maravilha. Agora vamos achar aqui também o calor latente molar. Calor latente molar, vou botar aqui, o calor latente molar, o Ln que a gente chamou, é a quantidade de calor dividido aqui por N, né? Veja, então, que para que ele consiga derreter por completo, a gente vai colocar aqui, ó, até aqui, ó, nesse valor que a gente encontra nesse sistema, né? Até essa condição. Vamos adotar aqui que é um valor que a gente, para que dê certo, para que dê bonitinho aí, a gente tem que colocar que aqui, como eu disse para você, eu já fiz exercício,
que aqui é 144. Por quê? Porque quando você faz essa variação da quantidade de calor que ele recebe, ó, quando ele começa a entrar na ebulição, era 36 até 144, houve uma quantidade de calor de 108 kJ, dividido por 3. Veja que eu falei para vocês, isso aqui é um valor a próximos de. Para que dê certo e dê um bonitinho aqui, a gente tem que colocar que aqui é 144. Veja que a gente está adotando isso para que dê uma variação de 108, e essa variação de 108 encontre um Ln dado por, se você dividir isso aqui, vai dar 36 kJ por mol. Pronto. Aqui encontrei a quantidade de o calor latente molar dessa substância. E aí a gente encontrou os dois que nós estávamos procurando aí nesse sistema e a resposta que nós estávamos querendo. Então, o calor latente normal, calor específico molar para o estado líquido é 0,12 e o calor latente molar aí dessa substância é de 36 e a gente chega lá nessa alternativa do item A. Tá bom? Eu espero que eu possa ter te ajudado nesse exercício, um exercício bem interessante, que usa um pouquinho diferente, e é sempre bom você aprender uma coisa nova, fugir um pouquinho do padrão, mas que muita gente acabou escorregando nessa questão porque não sabia, não tinha essa noção daquilo que a gente poderia fazer. Uma dica boa era você partir das unidades, né? Você está falando que é quilojoule, então é a quantidade de calor pela quantidade de mol e a variação de temperatura. A partir daí também dava para você montar essa equação daqui, a mesma coisa que o calor latente, que era a quantidade de calor sobre o número de mols. Espero que eu possa ter te ajudado, que a gente possa continuar aí fazendo esses exercícios agora sobre calor latente. Mais um exercício aí que a gente tem por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, ou ainda nos dê um like, se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar por aqui.